Muito bem, Full Gas Podcast, mais uma vez no ar. E desta vez a gente já tem um campeão para falar sobre. Teve o Grande Prêmio de Valência de MotoGP, a penúltima prova da temporada. E temos campeão, a gente achou. E já vou apresentar, claro, como sempre, junto comigo, Gabriel Lima. Temos um campeão, né, Gabriel? Temos um campeão, temos Juan Mir campeão, a Suzuki voltando aí ao topo do pódio no Mundial de Moto Velocidade, na MotoGP, pela primeira vez na era 4 tempos, e enfim, Juan Mir e a Suzuki que conseguiu também garantir hoje o título de equipes, né, com as desclassificações, desclassificação não, né, a perda de pontos aí da Yamaha, né, que a gente comentou semana passada, aquela confusão lá da válvula, Suzuki caminhando aí para um ano histórico. Pois é, mas nesse fim de semana de Grande Prêmio de Valência, Suzuki levou o título com o Juan Mir, mas não venceu a prova, porque quem venceu a prova, eu já vou passar aproveitando a classificação do Grande Prêmio de Valência de MotoGP, foi o Franco Morbidelli, terceira vitória no ano, aqui a gente vai falar mesmo pro Ítalo brasileiro. Foi ele que venceu a prova numa última volta sensacional, uma disputa com Jack Miller, que ficou em segundo. Paul Espargaró foi o terceiro, Alex Rins o quarto, Brad Binder o quinto, Miguel Oliveira o sexto. O campeão Juan Mir terminou em sétimo, André Dovizioso foi o oitavo, Alex Espargaró o nono, Maverick Vinales o décimo primeiro Francesco Bagnaia, Valentino Rossi o 12º, Cal Crutchlow o 13º, Stefan Bradl o 14º, Danilo Petrucci o 15º, Alex Marques o 16º, Tito Rabat o 17º, Lourenço Salvador o 18º, foram os que terminaram a prova. Foi uma corrida que ali no começo não teve, né, muita movimentação, mas que depois começou a esquentar ali lá para a reta final e, claro, a atenção da decisão do campeonato. Gabriel Lima, o que você achou dessa corrida? Achei que foi uma boa corrida, né? Ela teve, como você mesmo disse, foi uma corrida que foi se cozinhando aí na sua metade, né? A gente achou que o Morbidelli, até por conta, né? O Jack Miller estava usando o pneu dianteiro médio, né? E o Morbidelli o duro. Eu achei que o Miller fosse, o que normalmente acontece, né? Eu achei que o Miller fosse aos poucos aí ficando um pouco para trás, que foi o que não aconteceu, né? Na verdade, o Miller geriu muito bem a corrida. E foi chegando no Morbidelli no final, e no final o Morbidelli acabou tendo que se segurar ali na ponta para conseguir essa vitória. Minha opinião, corrida da vida do Morbidelli. O Miller passou ele na primeira curva, ele já devolveu na segunda, depois o Miller, né, na curva 4, que é uma curva difícil, né, a gente sabe que curva 4 em Valência, ela vem depois de 1, 2, 3, 4, 5 curvas para a esquerda, melhor dizendo, é a primeira para a direita, o Miller freou muito bem ali, conseguiu ultrapassagem, e o Morbidelli recuperou ali na 5 e conseguiu segurar até o final. E foi uma. Faltava um corpo a corpo desse pro Morbidelli para ele ganhar confiança. E eu acho que ele pode. Acho que é uma corrida que ele pode usar aí, não só para a próxima prova, para andar bem na próxima prova, mas também como fonte aí de autoconfiança pro ano que vem. Ele que começou essa temporada, ninguém dava muito pro Morbidelli, depois que o Quartararo fez no ano passado, e ele mostrou aí que o negócio é com ele mesmo, matou no peito esse ano aí, conseguiu aí sua terceira vitória, 2 pole positions, e pode aí conseguir até o vice-campeonato, né? Eu diria que já tá quase certo que vai terminar no Quartararo, mas assim, ele chegar no top 3, realmente muito boa a atuação dele. Pois é, para quem de certa forma começou o ano desprestigiado, né? Porque no passado ele teve a prioridade dentro da estrutura da equipe SRT Petronas, né? E para esse ano não, virou o jogo, né? Quem começou por cima foi o Quartararo. E o Morbidelli teve, pelo menos até agora, e muito provavelmente até vai terminar na frente do Quartararo, vai ter um ano então melhor. Pelo menos essa reta final tem sido bem melhor do Morbidelli do que a do Quartararo. Agora, me surpreendeu também o Jack Miller. Eu vou acompanhar o seu pensamento. Eu achei que ele ia perder rendimento durante a prova. E não, ele chegou no final com chance e faltou muito pouco. Faltou muito pouco para ele vencer. Talvez se ele tivesse atacado uma volta antes, ele teria um pouco mais de chance. Ele deixou para atacar de fato, né, na última volta. Então, não sei se você concorda com isso, né, se você compartilha esse pensamento, mas eu achei que, de repente, se ele tivesse sacado uma volta antes, ele teria mais chance. Porque ele se aproximou muito ali. Parecia que ele esperou mesmo, né? Mas talvez uma voltinha antes daria mais uma oportunidade a ele de
de brigar pela vitória. O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que ele poderia. É que assim, o Morbidelli também fez uma boa gestão no final da corrida. Não é que o Miller estava atrás dele e estava. Como muitas vezes a gente vê que o cara ele realmente não quer ultrapassar. O Miller, ele não. Eu acho que ele não tinha essa margem, assim, né? Pra poder disputar junto, assim, né? Pra poder falar, vou ficar só atrás. Eu acho que ele tava meio no limite também. E calhou aí de chegar ali nas duas últimas voltas aí. E aquela história, né? Que a gente sempre ouve, né? O cara prefere deixar pra atacar na última volta pra o piloto não estudar ele e saber onde ele tá fraco, né? Também é difícil a gente saber como tava o Miller hoje de freada, né? Ele tentou fazer uma largada agressiva ali na primeira curva, acabou espalhando também. Então, não sei. Eu acho que foi válida a tentativa do Miller, mas ele poderia ter tentado, mas é aquela história, né? Na hora, o engenheiro de obra pronta é muito mais fácil, né? Ah, com certeza. Mas eu queria trazer até um detalhe que a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação, que, claro, não é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, mas me lembrou um pouco essa disputa entre Miller e Morbidelli, a disputa entre Rossi e Stoner lá em Laguna Seca. Que o Rossi, na ocasião, né, a estratégia dele era não deixar o Stoner abrir, porque o Stoner tinha até um ritmo muito, muito superior, né, ao do Rossi, então ele tinha que devolver imediatamente. E o Morbidelli, ele, na última volta, sempre que o Miller tentou, ele devolveu imediatamente. E assim, foi agressivo, mas limpo, né? Tanto que eles nem chegaram a se tocar. Então essa disputa me lembrou um pouco esse momento, o Morbidelli falando, não, tem que responder aqui, senão ele vai embora. Se eu não responder agora, não consigo mais. E achei o Morbidelli muito decidido nessa disputa, e isso me chamou a atenção. E mais uma atuação muito boa dele, mas como você falou, que é a grande atuação dele até hoje, né? Até o momento na MotoGP. Então achei legal fazer essa lembrança, esse paralelo aí. Sim, eu concordo completamente com você. Eu acho que ele usou mais ou menos a mesma receita que o Rossi usou nessa corrida aí. A gente lembra que o Stoner tinha muito mais moto do que ele, foi um pouquinho diferente, porque foi uma corrida que realmente o Stoner ele ficou na cola do Valentino a corrida inteira, e a gente sabia que se o Stoner passasse, o Stoner podia ser, sei lá, meio segundo, 7 décimos mais rápido por volta. Então, nesse caso, o Miller ele não tinha toda essa margem, tinha uma pequena margem, mas não tinha toda essa margem. Mas eu realmente concordo, você está, na minha opinião, coberto de razão. Ele tinha que responder e respondeu logo em seguida. Foi isso que fez ele ganhar essa corrida, corridaça dele. E aí, como você falou, o Morbidelli é vice-líder do campeonato, né? É claro, não tem mais chances de ultrapassar o Mir, né? O Mir chegou a 171 pontos e o Morbidelli tem 142. Então, matematicamente a coisa está encerrada. Mas o Morbidelli pode terminar como vice-campeão. Então, o GP de Portugal é muito importante para ele. E para o Rins, né? Também, o Rins pode estar com 138, né? Tá perto do Morbidelli. Pode fazer com que a Suzuki termine com 2 temporadas. Só chamando a atenção que a gente estava falando na semana passada, a Yamaha teve a primeira corrida desde o GP de Valência de 2007 sem um piloto no top 10 da corrida. Essa semana a gente teve a Yamaha vencendo a prova com o Franco Morbidelli, mas por causa do Morbidelli estar largando na frente, né? O Morbidelli conseguiu fazer o ritmo dele, né? A gente até viu durante a corrida que ele estava um metrônomo ali na frente, né? Estilo Jorge Lorenzo, né? E isso é muito importante, né? Acho que a receita para o Morbidelli conseguir se manter na frente do Rins é uma boa classificação, né? Coisa que o Quartararo, por exemplo, não conseguiu, né? Que queimou o pneu de classificação que ele tinha para passar do Q1, né? Não treinou bem, aí enfim, fez essa lambança aí na corrida. A gente vai chegar nele, mas antes da gente chegar nele, eu queria falar um pouco do campeão, né? Do Joan Mir, que hoje, eu acho que hoje ele correu como a gente diz no futebol, né? Hoje ele entrou em campo com o regulamento embaixo do braço, né? Ele fez o que ele precisava fazer. Ele não tinha ritmo para acompanhar o pessoal da frente, então ele fez a corrida que ele precisava fazer. Ele foi marcando os adversários, viu onde estava o pessoal, não cometeu nenhum erro, não forçou além da conta. Merecido esse título, Gabriel? Eu acho que sim, eu acho que ele merece. Mas eu queria ouvir de você, eu queria que você fizesse aí uma explicação um pouco mais ampla do que esse comentário que eu tô fazendo. Merecido o título de Joan Mir?
Parecido, ele foi o piloto mais consistente no campeonato que ninguém queria ganhar, né? Um campeonato que a Yamaha claramente tinha uma grande possibilidade, não por acaso venceu 7 das 13 corridas até agora, mas não conseguia ter essa consistência, né, com nenhum dos pilotos, né? O Morbidelli quebrou, teve corridas que andou lá atrás, o Quartararo só foi pro pódio nas corridas que ele ganhou, o Vinhares a gente conhece bem, né? Não consegue, impressionante. Tem dia que não dá para ele larga mal, é ultrapassado por todo mundo, depois não consegue chegar na frente. E o Mir tava ali, né? O Mir foi consistente durante todo o ano, né? Começou mal a temporada, né? Vamos falar que ele caiu sozinho na primeira corrida. Chegou em quinto na segunda, que foi uma coisa que caiu bastante gente, e não foi um baita resultado, né? Foi bom porque ele chegou em quinto, mas assim, se você for ver os pilotos que não estavam mais na pista, ele não teria chegado em quinto. Enfim, a partir da Áustria, a temporada dele virou, a gente ainda achava, né? A gente fez até os programas aqui, né? Que era circunstancial por conta do Mir ser um bom piloto no Red Bull Ring, né, historicamente, mas isso ele conseguiu trazer essa vida de pneu que a Suzuki tinha no final da prova muito para ele, e isso acabou virando uma toada, né? Todas as corridas a gente esperava que a segunda metade da corrida o Mir ia chegar para brigar pelo pódio. Né? E é obviamente muita responsabilidade, porque teve um momento que a gente já esperava isso e ele continuava fazendo isso, né? A gente já esperava coisas dele principalmente nessas últimas corridas ele deixou de ser um franco atirador, né? E mesmo assim ele não se abalou, hoje fez uma corrida completamente burocrática e conseguiu esse título que era muito difícil de perder, na verdade, né? Ele tinha que manter o olho em dois pilotos, né? O Quartararo fez bobagem na primeira volta e aí depois o Rins estava na frente dele, ele só manteve o Rins ali, vendo o que o Rins estava fazendo, e aí só partiu para o abraço e comemorar esse título. Primeiro título da Suzuki, né? Desde o Kenny Roberts Jr. em 2000. 2000. Né? Faz tempo também. Sim, e o Rins entra num hall muito seleto, né? O Mir, né? O Mir, melhor dizendo, entra num hall muito seleto de pilotos campeões pela Suzuki, né? O Barry Sheene, né? A gente nunca pode esquecer, né? O Marco Lucchinelli, o Franco Untini, né? Que hoje é o diretor ali, né? Técnico ali da Dorna na MotoGP, o Kevin Schwantz, Robert Jr. e agora o Juan Mir, é o sexto piloto aí conseguir título pela Suzuki. E o Juan Mir é o primeiro, né? A ser campeão na Moto3, primeiro campeão da Moto3 a ser campeão da MotoGP. Então, de Moto3, né? Não que é a classe, a primeira, né? 4 tempos, né? Desde que virou Moto 3, né? É o primeiro a conseguir ser campeão na Moto 3 e na MotoGP. Claro que veremos outros, né? Porque é uma categoria nova, mas ele é o primeiro dessa lista. É o primeiro a obter esse feito, que é bem legal. Agora a gente vai falar do perdedor, né? Eu acho que o grande perdedor do dia e dessa reta final de temporada, o que aconteceu com Fábio Quartararo? Porque hoje eu não consigo explicar o que aconteceu. Ele cometeu um erro bobo, sozinho, né, de afobação ali, nem se fosse um Hulk na primeira corrida entenderia, mas já tem certa experiência e depois caiu sozinho. Não consigo entender esse final de temporada do Quartararo. Você consegue entender, Gabriel? Porque eu tô... E é engraçado, porque ele cometeu, teoricamente, o mesmo erro 2 semanas seguidas, né? A primeira volta dele, na semana passada, ele acabou... Tudo bem, teve o Aleix ali na frente dele, errando, e ele caiu junto, mas era uma corrida, tudo bem, ele tinha que ser agressivo na largada, mas, não podia errar na primeira volta de novo, né? E o Quartararo vem de uma sequência de corridas aí bastante ruins, né? A gente lembra o que aconteceu na primeira corrida de Aragon, né? Ele saindo da pole, terminando fora dos pontos. É difícil, né? Eu acho que ano passado a gente não esperava nada do Quartararo, né? O Quartararo não fez uma carreira muito vitoriosa em nenhuma das outras categorias do Mundial. Foi uma surpresa ele ter andado na frente do Morbidelli, foi uma surpresa ele ter sido oposição do Marc Marquez em várias corridas. Mas ele não tinha pressão. Se ele chegasse em segundo, excelente. Se ele chegasse em sexto, bom, a gente ia estar falando bem do Quartararo. Mas esse ano, principalmente depois das 2 primeiras corridas que ele venceu, aí a obrigação dele já era na frente, né? E tudo bem, a Yamaha também não entregou o equipamento que deveria nessa temporada. Mas o Quartararo também
não entregou o melhor dele. Várias corridas aí que a gente vê aí, sente que ele não. Que ele sentiu a pressão, né? Acabou cometendo erros, indo, como hoje, o San Marino, por exemplo, também. Ó, se a gente pega desde a última vitória dele, que foi na Catalunha, ele não entrou no top 5 mais. O oitavo foi o melhor dele, né? Em Teruel, que, pô, foi a corrida que o Morbidelli ganhou. Pois é. Né? Pô, o Morbidelli ganhou e o Quartararo chegou em oitavo. Então, e assim, em 2 corridas ele foi o pole, dessas que vieram depois do Grande Prêmio da Catalunha. França e Aragon. França choveu, vai. Okay. Ele tinha ritmo pra vencer essa. Essa foi uma corrida que o Mir pode agradecer, né? Sim, porque apesar de ele ter chegado atrás do Quartararo, ele perdeu 2 pontos pro Quartararo aquele dia. Pô, se fosse no seco, o Quartararo teria vencido, né? Essa foi uma corrida que o Quartararo meio que perdeu aí, que ele poderia ter ganhado. Mas de qualquer maneira, não ia fazer. Eu ainda acho que o ano do Quartararo foi muito de altos e baixos, um pouco com uma boa porcentagem de culpa para ele. Porque eu vou recapitular rapidinho aqui. As 2 primeiras ele venceu, Espanha e Andaluzia. República Tcheca ele já foi mal, 7º, foi mal, porque o Morbidelli chegou em 2º. Aí, Áustria, 8º. Áustria, as corridas na Áustria também a Yamaha ok. Áustria e Estíria não foram boas corridas para a Yamaha, então ele terminou 8º, 13º. San Marino ele abandonou. A Emília-Romanha foi 4º, venceu na Catalunha, aí é a sequência que a gente falou. Não fez mais top 5. 9º na França, 18º em Aragon, 8º em Teruel, 14º no GP da Europa, que foi semana passada, e abandonou o Grande Prêmio de Valência. Quer dizer, depois da vitória na Catalunha, foi por água abaixo. Assim, ele não conseguiu ser consistente, ele não conseguiu andar rápido, ele não conseguiu fazer nada. Não. Talvez um dia a gente vá saber, assim, talvez um dia alguém do box dele, ou ele mesmo fale, né? Será que esse ano vai ter aquele mini documentário que teve ano passado na equipe? Acho que não, né? Porque o motivo daquele documentário foi a estreia da equipe na MotoGP e tal. Teria se eles ganham, porque assim, tava na metade da temporada, parecia que eles tinham uma boa possibilidade de ganhar, e o Morbidelli estava crescendo também, eles podiam fazer, mas realmente, desse ano a história é linda mesmo, a história da Suzuki, né? O time que chegou aí em 5 anos, né? Que evolução, né? Que evolução. Com uma estrutura pequena. Sem um time satélite, uma moto que não tem a filosofia de cavalos de potência, né? Mas uma moto mais dócil. Trouxe 2 pilotos da Moto 2, né? É bom a gente sempre frisar isso, né? Não pegaram um nomezão da MotoGP. Quer dizer, pegaram o Iannone, né? E a moto que era do Iannone na semana, muito simbólico, né? Na semana que o Iannone toma o gancho de 4 anos, né? Da Agência já era, né? Mundial Antidoping, não volta a moto que efetivamente era dele, do Juan Mir, né, quando o Iannone era companheiro do Rins, né, é a moto que é campeã do mundo, né, o Iannone, minha opinião, top 3, assim, de talento bruto do grid da MotoGP, mas por várias atuações que ele fez na Moto 2, dá pra cravar isso, mas é um cara que não tinha o mesmo profissionalismo, o mesmo empenho de outros pilotos que não tem o mesmo talento, mas que tem mais entrega. Tá aí o resultado, cara. Algo mal explicado aí, uma gestão de uma substância que ele não conseguiu explicar, né? Inclusive a defesa dele foi meio ridícula até, né? Absolutamente falaram que a gente comeu carne naquele restaurante e tal, e isso aí, o problema é deles, assim. E o Iannone ficou com 4 anos aí, sai do motociclismo, na mesma semana que a moto que era dele, que ele foi chamado exatamente para liderar esse projeto da Suzuki, com um piloto que era da Moto 2 e chega e vence o campeonato. Agora, já que você mencionou isso, me surgiu aqui uma pergunta que lógico que é especulação, mas eu quero fazer essa pergunta para você. Será que esta altura do campeonato Vinhares se arrepende de ter saído? Assim, é difícil. Qualquer um de nós tomaria a mesma decisão do Vinhares naquele momento. A Suzuki estava crescendo? Tava. O Vinhares conseguiu vencer corrida, estava indo pro pódio? Tava. Mas, cara, é Yamaha, né? Yamaha é o lugar do Jorge Lorenzo, né? Quem não ia substituir o Jorge Lorenzo na Yamaha? Né? Principalmente com o estilo de pilotagem que o Vinhares tem. É meio parecido com o Lorenzo. Mas, assim, acho que sim, hoje em dia dá pra sentir remorso, né? Principalmente porque a Yamaha
desde meados de 2017 é uma grande bagunça. Tecnicamente a gente não vê a Yamaha evoluindo e, sei lá, evoluiu um pouco para esse ano, né? Fez uma moto que é boa, não dá pra falar que é ruim, porra, ganhou 7 corridas, mas que é inconsistente, inconstante, não tem um motor. O motor, que era o ponto débil da moto do ano passado, desse ano continua sendo um ponto complicado, né? Principalmente depois dos problemas que eles tiveram, né? Não sei, é difícil a gente falar, mas realmente, olhando friamente, daqui, sei lá, 10 anos, que alguém que não assistia essa temporada vai olhar para a carreira do Viñales e vai falar, realmente ele fez bobagem, mas qualquer um faria na posição dele, enfim, é difícil. Foi só para levantar aqui Estamos aqui para isso. Uma polemiquinha, não polemiquinha, né? Mas enfim. Voltando ao Quartararo, foi como a gente estava falando antes também, para mim foi de favorito, acho que a gente concordou e, né, a gente traz aqui. Já dá para dizer que é a grande decepção do ano, porque sei, eu esperava muito mais dele, eu esperava mais consistência principalmente. Mas enfim, já era, agora ele tem que pensar em 2021, porque esse ano já foi. Queria perguntar para você, porque ainda tem aí algumas coisas a serem decididas, quem fica com o vice-campeonato? Difícil, hein? Eu acho complicado. Eu não levo muita fé. Não levo muita fé na Yamaha. Eu acho que o Rins tende a ficar com esse vice. São 4 pontos só de vantagem, 142 Exato. Do Franco Morbidelli, 138. Eu acho, não por vacilo do Franco, mas eu acho que o Rins, a Suzuki, eu acho ela mais perigosa, né? Principalmente porque, sei lá, nas últimas corridas que a Yamaha venceu, né? Foi Teruel e Valência, né? Que foi a segunda corrida. Sim, não foi na primeira, né? A Yamaha... demorando para pegar a mão, né? Então. O único lugar que foi diferente foi San Marino, né? Que foi justamente a primeira vitória do Morbidelli. Mas eu concordo com você, eu acho que eu apostaria no Rins também. No episódio anterior a gente apostou e apostou certo. A gente disse que ia acabar no Grande Prêmio de Valência, o campeonato, que o Mir se consagraria campeão. 100% de aproveitamento. Será que a gente vai continuar no mesmo nível? Vamos ver. Mas então, tem esse campeonato, né, que tá em disputa o vice-campeonato e também o campeonato de construtores, né? Que aí também... a Ducati tá bem bem ali em cima com a Suzuki, mas é difícil, né? Estão empatados, Eu acho que assim, se a Suzuki tem que chegar, uma moto da Suzuki tem que chegar na frente da Ducati, eu acho perfeitamente possível, mas enfim, a gente não sabe como é que vai ser, né? Portimão, uma pista de alta. Tudo bem, a gente falou isso de Aragon, de Catalunha, de República Tcheca, que a Ducati anda bem, mas a Ducati andou, né? Então, vamos ver, pode ser. E a Catalunha, em Aragon, a Suzuki foi bem. Né? Eu imagino que seja uma pista parecida com essas. Né? Teoricamente, no papel, é uma pista parecida. Vamos ver o que acontece. Acho que a Suzuki eu acho que o Rins tem mais chance e a Suzuki tem mais chance de ficar. Quem sabe, né? Pode ser aí um Suzuki terminando 100% em tudo no campeonato, quem poderia imaginar. Hoje a gente tendo um novo vencedor em 2020, se a Ducati resolver andar bem, né? Quem sabe? Pode ser também. Vamos ver. Eu ainda não sei o que esperar da corrida em Portimão, porque, né? Afinal de contas é uma pista inédita e apesar de eles terem testado lá, a gente não sabe exatamente em que nível cada equipe, cada moto vai chegar na corrida que vai fechar a temporada 2020. Olha só, acabando a temporada 2020. Mas se na MotoGP a coisa já acabou, aliás, antes disso, né? Mais alguma consideração, alguma coisa que a gente deixou passar, Gabriel, sobre a MotoGP, né, a classe principal no Grande Prêmio de Valência? Só dar o valor aí pro Pol Espargaró, né? 2 semanas aí no pódio. O KTM fez uma corrida boa hoje, principalmente o Pol. A gente teve o Nakagami, né? Cometendo aí das suas. Tentou. Eu podia ter ficado só com o pódio, mas parece que ele foi aí apressado demais, ainda tinha mais ritmo, podia ter chegado nos 2 primeiros. Podia ter esperado um pouquinho mais, né? Podia ter ficado ali, né? E ter saído com a corrida. Psicologicamente, o pódio ia ser muito importante para ele. E ele tinha tudo, a faca e o queijo para conseguir, e jogou fora. E aí que tá, né? Dos 16 primeiros do campeonato, é o único que não tem pódio, né? Então Vamos ver, talvez ainda dê tempo. Quem sabe o que pode acontecer. Ainda tem chance. Mas é isso.
Infelizmente, Stefan Bradl não pode mais brigar pelo título, porque já acabou o campeonato. Agora já era. O cara não dá mais. Mas ainda tem campeonato em aberto, por exemplo, nas categorias abaixo, né? A Moto 2, por exemplo, teve a vitória de Jorge Martin, né? Teve o segundo lugar de Hector Garza, olha que surpresa. Que ano passado estava correndo na Moto E. Conseguiu uma vaguinha na Moto 2 esse ano e, ó, andou bem. Podia ser o Eric Granado aí? Não sei nessa equipe, mas, sabe, um cara que andou bem ano passado, andou ali junto, mais ou menos. Esse ano foi pra Moto 2 e conseguiu aí o pódio, né? Segundo colocado, e o Marco Bezek o terceiro. Mas no campeonato, que é o mais importante, né? O Enea Bastianini foi a 194 pontos. O Sanlowski tomou um outro capote durante os treinos, se arrebentou todo lá com a mão direita. É o segundo com 180, mas aí, né? Com uma corrida só pela frente, o Bastianini tem grandes chances aí de já fechar a conta, passar a régua e subir para a MotoGP com o título da Moto 2. Na Moto 3, o Tony Arbolino venceu, Sérgio Garcia foi o segundo, Raul Fernandes o terceiro. E no campeonato, o glorioso Albert Arenas está 8 pontos à frente do Ayogura, e o Arbolino tá ali correndo por fora, quem sabe, mas fica entre Arenas e Ogura, na minha opinião. Alguma coisa sobre as classes menores, Gabriel? Destacando, né, que a gente tem na Moto 2 quatro pilotos com chance de título ainda, né? O próprio Bezek, que foi ultrapassado pelo Martin na última volta, e enfim, viu o Gian Antônio jogando fora a corrida. De novo, né? Caiu também em Aragon, né? De novo. Não dá, né? Gian Antônio aí. Mas o nosso amigo San Luis também tá de brincadeira, né? Depois de vencer três, ele realmente podia ter tomado um pouco mais de cuidado. Até porque a gente tá vendo, o Bastianini ele não tem mais, ele não tá com a melhor moto mais. Exatamente. Ele tá com essa vantagem no campeonato porque ele soube administrar bem, ele não caiu, né? Ele não. Fez bobagem. Ele não correu baleado, como o Marini, por exemplo, o San Luis. E o Bezek perdeu uma boa oportunidade, né? Porque se ele chega em primeiro, eram mais 9 pontos aí, ele estaria. Quer dizer, ele estava empatado com o San Luis, mas ia ser muito difícil, né? 14 pontos é muita coisa. Eu acho que pra ele ficou complicado também quando ele caiu na mesma corrida que o Gian Antônio. Exatamente. Então, ele já se complicou ali. Ali o campeonato dele foi pro. Não foi pro espaço porque ele tem chance matemática, né? Mas é difícil. Ele pode ainda carimbar o Marini, né? Que de qualquer maneira ainda vai subir pra MotoGP. Sobe pra MotoGP levando o pau do companheiro de equipe. Pode ser que aconteça. E Moto 3, é engraçado, né? Porque o momento ele é do Arbolino, né? Sim. E do jeito que tá acontecendo, porque o Arenas, ele, tudo bem, começou a temporada bem, mas não tá mais andando tão bem igual tava. O Arenas sentiu um pouquinho a pressão. Tanto que semana passada ele fez aquela bobagem enorme lá que não tinha nenhum argumento, né? Mas aquilo ali foi um acidente. Aquilo ali foi um acidente do Arenas. Não teve muito o que fazer, eu acho. Mas o Arbolino, o momento é dele, assim. Eu acho que ele vai com uma boa chance, assim. Porque o Ogura também tá fazendo o campeonato meio mais ou menos, principalmente nessa última parte. Conseguiu um pódio semana passada, mas é meio raridade, assim, nessa última parte da temporada para ele. E o Arenas não sentiu um pouco a pressão. Então, também eu acho que a Moto 3 ela vai pegar fogo mesmo em Portimão. E aquela reta tem tudo para ter muita disputa, tem tudo para chegar ali uns 4, não, até mais, 6 pilotos chegando ali para a chegada. Exato. Para ser uma coisa ali no photo finish. Exato, então acho que tá tudo aberto. Tende a ser. A Moto 2, obviamente, ainda está a ser definida, são 4 pilotos, mas tem uma vantagem boa para o Bastianini, mas a Moto 3 realmente é a corrida que ninguém pode perder da próxima semana. Vai ser muito legal de ver, vai ser muito legal. Portimão, para quem não conhece, é um baita circuito, eu acho
circuito bem legal. Eu acho que a gente vai ter corrida boa lá. Aqui a gente tem até cachorro latino, porque acontece e tal. Ficou meio acelerado como nós, que gostamos de velocidade. Mas enfim, alguma consideração final, Gabriel? É isso, semana que vem, última corrida do ano, e a gente se despede aí de 2020. Temporada maluca, mas que foi realmente nos entreteve aí. Valeu o nosso. Vai deixar saudade. Eu queria fazer um rápido comentário final, porque mudança na Yamaha, né? A questão deles terem confirmado o Cal Crutchlow como piloto de testes, né, para 2021. E aí teve declaraçãozinha aqui e ali dos pilotos, né, dos pilotos da Yamaha, e até o Rossi deu, né, uma alfinetada no Lourenço. né, falou, né, ano que vem a gente vai ter um time de teste sério, né, na Europa, né. A gente não sabe. Falou que o Crutchlow vai ser um piloto que é um piloto, né, que realmente leva a moto ao limite e tal. Ficou muito esquisito essa história, né? A gente não sabe ainda o que aconteceu. Provavelmente vai saber nos próximos dias aí, alguém vai falar, algum site vai dar, alguns dos jornalistas lá mais próximos vão falar, mas realmente ficou bem estranho essa passagem do Lourenço pela Yamaha, e principalmente porque ele parece ter remorso também com a Yamaha, e a Yamaha parece ter remorso com ele, então a gente vai entender como isso aconteceu nos próximos dias e a gente fala por aqui. Claro, é isso aí. Bom, eu me despeço por aqui, mas antes, né, tem que lembrar você que você pode ouvir esse episódio no YouTube, você pode ouvir esse episódio no Spotify e no Apple Podcasts. E se você ainda não segue a gente no Instagram, siga-nos, @FullGasPodcast. A gente volta então na próxima semana para falar da prova final da temporada do GP de Portugal. E é isso. Semana que vem a gente está de volta. Até lá, um grande abraço.